isso aqui vocês vão encontrar lá na... Estamos terminando o capítulo 16, né? Seção 16.8 e 16.9. Vai ser a 16.9, que é o teorema da divergência, vai ficar para a aula de quinta, né? Então, hoje a gente vai falar do teorema de Stokes. E o que significa esse teorema de Stokes, né? Como muitos de vocês falaram que já leu a aula, então vai ser bem mais tranquilo apresentar o teorema. Na verdade, a aula só tem esse teorema, na verdade. E esse teorema, ele fala de como a gente pode generalizar o teorema de Green. Então, esse texto aqui, ó, que vocês devem ter lido, né? Ele fala que é a versão maior do teorema de Green, o teorema de Stokes. Por quê? Relembrando o teorema de Green, o que a gente tinha? A gente tinha uma integral de linha, né? P dx mais Q dy. Isso aqui era igual à integral dupla. Essa curva aqui, ela limitava uma região D. E aí, essa integral de linha aqui dessa curva orientada dessa maneira, né, positivamente, sentido anti-horário, é dp dy menos dq dx dA. Então, esse aqui era o teorema de... Opa, deixa eu só chegar um pouquinho para cá. dA. Então, esse aqui era o teorema de Green. A gente vai ver que a gente vai poder recuperar alguma forma desse teorema de Green na aula de hoje. Então, esse mesmo teorema de Green, quando a gente vê, logicamente, aqui eu estou pegando o campo aqui como sendo P na direção I mais Q na direção J, né? Esse campo que aparece aqui. Esse dx, dy aqui, na verdade, é o dr, na verdade, né? Os vetores derivados da curva, né? Pegamos a versão tangencial. Outra maneira da gente ver esse teorema aqui foi colocando o rotacional do campo. Marcos chegando. A gente viu também essa possibilidade, foi colocar isso aqui era exatamente o rotacional do campo, né? Outra na direção K, né? Sandro chegando. Sempre quando eu tiro o mouse dessa tela aqui e passo para o monitor, quando volta, ele volta com risco, com traço aqui diferente. Então, a gente viu que isso aqui também poderia fazer assim, né? O rotacional na direção K aqui, né? dA. E aí, a gente viu uma versão que falava do rotacional e vimos uma outra versão que pegava a componente normal, que a gente recuperava o divergente também, né? O divergente de F também as formas vetoriais do teorema de Green. Então, de alguma forma, a gente vai ver que esse teorema de Stokes que a gente vai apresentar na aula de hoje, ele vai recuperar esse teorema de Green e a gente vai entender por que esse teorema de Stokes, ele é um caso, uma dimensão maior, ou seja, o teorema de Green seria um caso particular desse teorema de Stokes. Então, aqui, ó, o teorema de Green, ele relaciona a integral dupla, que é essa integral aqui, né, sobre uma região plana D, que é essa região plana aqui, que eu coloquei no desenho, com a integral de linha, tá vendo? A integral de linha é essa aqui do lado esquerdo, em torno de uma curva fronteira da região plana. O que o teorema de Stokes vai fazer? Bom, o teorema de Stokes, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma superfície. Essa superfície ela está orientada. A gente falou de orientação de superfície nas aulas passadas também. Aqui, para ser orientada, a gente precisava de um vetor normal bem definido que variasse continuamente. Esse vetor normal ele varia continuamente, apontando para fora da superfície. Dá para parar? Davi tá me atrapalhando aqui, tá fazendo um barulho esquisito aqui, tá me desconcentrando. Você sai para fora ou fica calado? Qual que você quer? Ficar aqui embaixo. Fica embaixo, então pode ficar embaixo, mas calado. Pode ser? Beleza. Então, voltando aqui, gente. Então, eu tenho Isabela chegando. Então, aqui, para me falar de superfície orientada, eu preciso do vetor normal, definido em todo ponto, varia continuamente aqui na minha superfície, e aqui essa orientação da minha fronteira, aí o que acontece? Eu vou considerar a minha fronteira, tá vendo o que é a fronteira da superfície?
A fronteira dessa região plana aqui era a curva C. Agora essa superfície aqui, ela vai ter uma fronteira também. E aí, ó, para vocês verem aqui, lembra que para orientação aqui dessa no teorema de Green, falava que se alguém caminhasse sobre a fronteira, a orientação que a gente precisava é que a região delimitada por essa curva fronteira estivesse à esquerda, não era isso? À esquerda de quem caminha sobre a curva fronteira. Então aqui você tem uma superfície. Se você, logicamente, essa superfície aqui ela está em dimensão 3, ou seja, ela não está no plano aqui. Logicamente, se você quiser pegar o caso particular em que a superfície vai ser um plano, aí, logicamente, a gente vai chegar no teorema de Green, que a gente vai ver mais para frente. Mas, teoricamente, essa superfície aqui não precisa ser um plano, mas ela vai ter uma borda, e se a pessoa caminhar sobre essa fronteira, sobre essa superfície, sobre a borda dessa superfície, o que acontece? Ela vai ter que ter cuidado para não cair para a direita, digamos, né? Porque a direita seria uma queda mesmo. E por quê? Porque a superfície ela vai ficar toda à esquerda dessa pessoa que está caminhando sobre a curva. E outra coisa importante, para ser considerada a orientação positiva, a cabeça da pessoa ela vai estar apontando na mesma direção do vetor normal. Porque aqui você poderia definir também um vetor normal aqui apontando para baixo da superfície, né? Imagina você ter um plano aqui, ó. Logicamente vai ter um candidato a vetor normal apontando para fora e vai ter um apontando para, no caso para fora aqui seria para cima, e teria um vetor normal também apontando para baixo. Então, para ser considerada orientação positiva, a gente vai considerar o vetor normal aquele camarada apontando para fora da superfície. Em analogia, uma pessoa que caminha sobre a borda dessa superfície, que seria essa curva, a cabeça dele vai estar apontando na mesma direção do vetor normal. Por quê? Porque, como eu usei lá no teorema de Green, integral de linha de f dr como sendo aquela integral dupla sobre v do dp dy menos dq dx, para o teorema de Green, aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma ideia aqui, porque agora, como essa integral de linha aqui era uma integral de linha com a curva no plano, agora eu vou fazer a mesma coisa para o teorema de Stokes, só que eu vou considerar essa curva aqui como sendo uma curva no espaço. Esse campo aqui, ao invés de ser do R2, ele vai ser do R3, beleza? E aí a gente vai relacionar essa parte aqui como sendo uma das versões vetoriais do teorema de Green, que foi o rotacional. Então, toda essa falatória aqui para poder explicar para vocês que esse teorema de Stokes, Ramsés chegando, que esse teorema de Stokes, ele é uma extensão do teorema de Green, no sentido que vai relacionar agora uma integral de... A gente vai sair de uma integral dupla, que seria o teorema de integral dupla aqui numa região plana do teorema de Green, e a gente vai para uma integral de superfície. Porque não necessariamente agora isso aqui vai ser um plano, né? Pode ser uma superfície. Deu para entender a generalização que a gente vai fazer na aula de hoje? Miuri, Marcos, Gabriela. Beleza, então vamos lá. Então, aqui a orientação que eu estava falando para vocês, orientação positiva da superfície, significa que se você andar na direção positiva, tá vendo ao redor? A direção positiva seria o sentido anti-horário, para estar sempre à esquerda, se você andar igual o camaradinha daqui, ó, sobre a curva, ao redor da curva, sua cabeça vai estar na direção do vetor normal, tá vendo? Então, a superfície vai estar sempre à esquerda. Então, nesse caso aqui, cuidado para não cair à direita, viu? Porque, tecnicamente, a direita aqui não tem nada, né? A gente estaria na borda da Terra plana aqui, digamos, né? Tem que ter cuidado com essa parte aqui. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá para o teorema, né? Que é o que nos interessa aqui. Bom, o que o teorema fala? Considere uma superfície orientada a S, tem um monte de hipóteses. Então, vamos lá, passo a passo, o que a gente vai precisar mesmo. Então, eu preciso de uma superfície orientada. Lembrando, superfície orientada é aquela que tem um vetor normal que varia continuamente em todos os pontos da superfície. O vetor normal apontando para cima, né? Ela vai ser positiva se estiver apontando para fora,
negativo apontando para dentro. Bom, essa superfície, ela é suave por partes, significa que ela é bem comportada. A fronteira dela é formada por uma curva fechada, simples, tá vendo? Sem alta interseção. Essa curva também ela é suave por partes, significa que tem vetor tangente bem definido em todo ponto. A orientação da curva ela é positiva, significa que está no sentido anti-horário, a pessoa andando vai estar à esquerda. Agora vamos falar, isso aqui é caracterização da superfície. A superfície e sua fronteira. Agora vamos falar do campo. Agora eu vou pegar um campo vetorial, eu vou precisar que as componentes, ou seja, todo campo vetorial, vocês lembram que tem uns campos escalares que são as componentes dele. Então, esses campos escalares, eles precisam ter derivadas parciais contínuas, tá vendo? Na região aberta do R3, porque essa superfície S, ela está contida dentro de uma região. Ficou muito ruim meu cubo aqui, eu ia desenhar um cubo aqui, mas ela vai estar dentro de uma coisa assim do R3, né? Ou seja, ela vai estar aqui, ó. Essa superfície vai estar aqui dentro, né, dessa região do R3, essa superfície S. Tá vendo que contém S? Então, nessas condições, nós podemos afirmar o quê? Deixa eu dar uma apagada aqui. O que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que a integral de linha, tá vendo? Essa integral de linha aqui do campo dr, tá vendo essa curva aqui é uma curva do espaço, ele é igual à integral de superfície, tá vendo? Aqui é sobre a superfície do rotacional do campo ds. Mas só que vocês lembram que toda integral de superfície, a gente pega o quê? A gente pega, na verdade, a componente normal. Então, para você ver, ó, a demonstração aqui eu não fiz, mas vocês encontram a demonstração para um caso de superfície mais simples, vocês conseguem ver essa demonstração no livro do Stuart. Então, aqui, ó, essa integral de linha lá do... Quando você pegava a curva, o que você considerava? Esse FDR, na verdade, você considerava a componente tangencial, não era? Você pegava o campo, fazia o produto interno com o vetor tangente. Esse ds aqui era aquela raiz quadrada da soma das derivadas, o x' ao quadrado, mais o y' ao quadrado, mais o z' ao quadrado, né? Ou seja, esse ds aqui, que era o pedacinho de arco, né? Agora, essa integral aqui, ó, ela, na verdade, ela é igual a essa. Por quê? Porque aqui, na verdade, você pega o quê? É a componente normal do elemento de área, né? Você lembra que esse ds aqui, ó, esse ds aqui, na verdade, era o quê? Era uma aproximação, ela era uma aproximação da área do paralelogramo, né? E no fundo, quando a gente parametrizava, aí aparecia aquela norma lá, né, do produto vetorial das derivadas parciais, né, RU da parametrização e RV, DA. Então, isso aqui, na prática, a gente vai ver um exemplo na aula de hoje, a gente vai utilizar a componente normal. Então, isso aqui, ó, é o que vocês têm que guardar do teorema de Stokes. Então, nós podemos concluir que a integral de linha em torno da curva fronteira de uma superfície, da componente tangencial, tá vendo que esse caso aqui é exatamente igual a esse aqui, ela é igual à integral de superfície sobre a superfície S, né, da componente normal do rotacional de F. Ficou claro o teorema? Eu sei que ele é grande, ele tem várias hipóteses, né, para poder isso funcionar, mas no fundo, você pode escolher em calcular uma integral de linha ou calcular uma integral de superfície. Lembra do teorema de Green que eu falei para vocês? O teorema de Green, você escolhe em resolver uma integral de linha com a curva no plano, né? A curva C, uma integral fechada, ou você escolhe resolver uma integral dupla sobre a região D que essa curva limita. Então, aqui a escolha que você vai fazer, ou escolhe resolver a integral de linha da curva, do espaço, ou você pode escolher resolver uma integral de superfície, em que a gente viu que a integral de superfície, esse camarada aqui depois vai virar esse camarada aqui vira esse, né? Tranquilo o enunciado do teorema? Beleza. Tem algum ponto que queira destacar, que ficou obscuro? Esse é o momento.
Não? Podemos seguir? Acho que podemos. Beleza, por enquanto não. Ramsés falou que podemos, então beleza. Bom, aqui, ó, o que eu falei para vocês? Que esse teorema ele era o quê? Ele era um escopo um pouco maior do teorema de Green, não era? Ó, o que essa observação fala? Essa observação 6.22. Vamos dar uma olhadinha nela. Observe que no caso especial, em que a superfície S é plana, ou seja, imagine que esse desenho aqui, ó, esse aqui fica parecendo que tem um morrinho, né? Mas imagine que essa superfície seja simplesmente plana, né? De um lado até o outro aqui, ó. Isso aqui esteja contido no plano. Que aqui fica parecendo que tem uma lombadinha, né? Suponha que isso aqui está tudo achatado aqui, só no chão. Então, nesse caso especial, ó, se isso aqui pertencer, logicamente, que ali está bem inclinado, está no espaço, mas você poderia pegar, se ela está qualquer lugar do espaço, você poderia pegar a projeção dela lá no plano XY, não pode? Como ele é um plano no espaço, você pode pegar a projeção dele quando você bater lá no plano XY, a projeção dele vai ser um plano, não vai? A projeção de qualquer outra coisa também no espaço, no plano XY, vai ser um plano. Mas nesse caso aí, a superfície original é um plano. Então, você pode deslocar o sistema de coordenada de forma que isso aqui pertence ao plano XY. E se isso aqui pertence ao plano XY, tá, e com orientação positiva, e o vetor normal aqui, ó, se ele pertence ao plano XY, a minha superfície agora virou isso aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui no chão. Se ele está aqui, vocês concordam que o vetor normal ele vai ter exatamente coordenada tipo 0, 0, alguma coisa na direção K? Vai estar apontando para cima, né? O vetor normal? Verdade. Vai estar apontando para cima, então o normal aqui vai ser exatamente o K, tá vendo? Então, sendo assim, a integral de superfície ela se transforma em uma integral dupla. Porque, ó, você vê, essa superfície agora, como ela é um plano, ó, tá vendo? O S aqui agora, ela fica igual o D lá do teorema de Green, né? Ou seja, a minha fronteira aqui, ó, orientada no sentido anti-horário, quem caminha aqui, imagine que tem um camarada aqui caminhando aqui, ó. Imagine que tem uma pessoa aqui caminhando. Ficou muito ruim essa pessoa aqui. Mas imagine, parecendo aqueles alfinetes do Google Maps, né? Imagine ter uma pessoa caminhando aqui sobre a curva, a cabecinha dele está apontando aqui no mesmo sentido do vetor normal, a superfície está à esquerda, beleza? Está andando nesse sentido e tal. Então, a integral de superfície se transforma na integral dupla, tá vendo? Essa integral aqui, ó, de linha, esse aqui é o teorema de Stokes, tá vendo? Mas só que o teorema de Stokes, tá vendo esse camarada que aparecia aqui, era o N, não era? Aqui da definição. Ó, é o N, tá vendo? É o NDS. Então, esse NDS aqui agora vai se transformar no KDA. Elemento de área, né? Porque esse DS aqui agora, como ele está aqui no chão, você vai fazer a partição dele, aqui vai ser os retângulos normal, né? Ou seja, esse DA aqui, ele vai substituir esse DS aqui, porque ele não está no espaço mais, ele não é mais aquele retalho lá no espaço, ele vai tacar no chão, então ele vai ter um elemento de área aqui, DA, beleza? E esse K aqui, ele vai fazer o papel do vetor normal, que é exatamente a versão tangencial do teorema de Green que a gente viu. Tá vendo? Que a gente lembra que tinha uma versão com rotacional e uma versão com, acho que está aqui na próxima, na página anterior aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Tinha uma versão com rotacional, tá vendo? Que a gente mostrava que era isso, e tinha uma versão com divergente que considerava a versão, a componente normal. Com a componente tangencial, a gente chegava no rotacional, tá vendo? Desse jeito aqui. É exatamente esse caso particular, tá vendo? Então, o teorema de Green é um caso especial do teorema de Stokes, quando a superfície é considerada plana, né? Ficou claro, gente? Tá tudo bem até agora, professor. Até agora, né? Então, vamos fazer uma conta para a gente ver se a gente entendeu mesmo, né? Então, aqui eu tenho esse exemplo. Pediu para calcular a integral de linha desse campo, tá vendo? O campo é dado aqui as componentes do campo. Esse aqui é o P da história, esse aqui é o Q e esse aqui é o R. É o campo, né? E falou que C é a curva interseção desse plano
com um cilindro. Pediu para orientar a curva no sentido anti-horário, quando olhado de cima. Então, a representação de... tem uma figura aqui, tá vendo? Na próxima página. Então, aqui em cinza, eu tenho um cilindro. Por enquanto, não preocupe com essas contas, por enquanto não. A gente vai como chegar nela. Então, por enquanto, eu tenho um cilindro aqui, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Igual a 1. Y mais z igual a 2, exatamente esse plano aqui, ó, inclinado, y mais... Está aqui, né? Y mais z igual a 2. Então, interseccionou, aí eu tenho a superfície, tá vendo? S, é a interseção do cilindro com o plano. Pediu que orientasse ela positiva de alguém olhando por cima. Então, se alguém está olhando para essa superfície aqui de cima, então a orientação tem que ser essa aqui, ó, da setinha, tá vendo? Por quê? Se alguém está caminhando aqui, ó, imagina uma pessoa caminhando aqui, ó. Se uma pessoa está caminhando aqui em cima, a superfície tem que estar à esquerda dela. Então, por isso que a orientação é exatamente essa aqui, ó. A orientação da curva é essa, beleza? O vetor normal vai estar apontando para cima, para fora da superfície. A gente vai ver como é que calcula ele. Então, esse aqui é a superfície. Tá. Então, a curva C, como observa na figura, é uma elipse. Quando você pega a interseção do plano com o cilindro, como está inclinado, lógico, se não tivesse inclinado, seria... Imagine se não tivesse inclinado, né? Se o Z fosse constante, seria uma circunferência. Horrível a circunferência minha aqui, né? Melhor usar essa aqui do chão, que já está feita. Então, seria a circunferência. Mas, como ele está inclinado, y mais z igual a 2, então dá esse plano aqui. Então, é essa elipse a projeção. Opa! Apesar de f pode ser calculada, você pode calcular essa integral aqui diretamente, você poderia, se a elipse ia dar um pouquinho de... Você consegue parametrizar a elipse, seria o quê? Você isolaria o z aqui em função de y e tentaria encontrar a equação dessa elipse aqui em interseção. Porque quem que é a interseção? É quando você pega, eu sei que o z é igual a 2 menos y. Então, você teria que usar essas duas equações de forma a encontrar a equação dessa elipse aqui, ó, e fazer a parametrização da elipse. Geralmente, a elipse, a forma tradicional dela é assim, né? Y sobre B igual a 1. Você teria que descobrir quem que é o A e quem que é o B, chamava isso aqui de cosseno de T, chamava isso aqui de seno de T, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tentaria resolver a integral de linha. Mas o que ele fez aqui não foi isso. Ele vai usar o teorema de Stokes para calcular essa outra parte aqui, ó. Ao invés de usar a integral de linha, ele vai querer calcular a integral de superfície, do rotacional. Então, quais são os elementos que eu preciso? Ó, integral de linha de f dr é igual à integral de superfície do rotacional de f. E aqui aparecia o n ds, não é? Então, eu preciso do normal, eu preciso do rotacional do campo, e esse ds aqui, depois a gente faz a conta dele. Então, primeiro, o rotacional. O rotacional, por definição, é o produto vetorial entre o operador, lembra desse operador aqui, ó? Esse aqui é o operador diferencial, e esse aqui é o campo. Então, faz essa conta, né? Aqui na ida, você vai derivar z ao quadrado em relação a y, zero. Na volta, derivar x em relação a z, zero. Então, deu zero na direção i. Agora, o y. O y, quando você vai derivar y ao quadrado em relação a z, zero. Na volta, derivar z ao quadrado em relação a x, zero também. E, por fim, em relação a z, quem que é? Na ida, derivar x em relação a x, tá vendo? Na ida, então vai dar 1. E na volta, derivar menos y ao quadrado em relação a y. Então, vai dar menos 2y. Então, vai dar 1 na ida. Só que aí tem um menos da volta. Então, por isso que dá mais, tá vendo? É 1 da ida e depois menos 2y com menos da fórmula. Então, vai ficar 1 mais 2y na direção K. Então, o rotacional que eu preciso estar aqui,
Agora, você poderia perguntar como é que seria... Só um momento, gente. A Minas Brasil chegou bem no horário da aula. Tinha comprado um remédio papai, aí a Minas Brasil chegou. Mas aí minha esposa já foi lá pagar. Ah, tudo bem. Voltando aqui, né? Então, eu preciso do normal. Bom, o normal é a superfície. A superfície é esse plano aqui, essa elipse aqui inclinada. Então, qual que é a fórmula para poder... O que eu poderia pensar, né? Eu preciso de uma parametrização para essa superfície. Ou seja, eu preciso saber quem que é o meu R de UV, né? Para poder... Vocês lembram lá com o DS, eu preciso o quê? Eu preciso do RU, produto vetorial com RV, que é as derivadas parciais, dA. Eu preciso disso aqui. E a parametrização aqui, eu preciso do x de UV, o y de UV e o z de UV. Então, como isso aqui eu sei a expressão para z, então eu vou parametrizar do tipo gráfico. Como é que eu parametrizo do tipo gráfico? Então, ao invés de usar u e v, eu vou utilizar x e y normal. Ou seja, eu vou pegar o x como ser dele próprio, ou seja, o x de UV aqui, na verdade, é o x. O y de UV aqui vai ser o próprio y, na direção j. E o z, eu vou utilizar quem? O z, eu vou utilizar aqui, eu vou isolar o z, ó. O z é como se fosse uma função que dependesse de x, y, o gráfico, né? Então, nesse caso aqui, deu 2 menos y, que é a equação do plano. Então, mais 2 menos y na direção k. Então, essa vai ser minha parametrização, porque eu vou precisar agora do Rx cartesiano Ry, que são as derivadas parciais. Essas contas, elas devem estar aqui um pouquinho abaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Vou parametrizar do tipo gráfico, tá vendo? E vou fazer o quê? Vou fazer a projeção no plano XY. Quando eu faço a projeção no plano XY, isso aqui vai dar uma circunferência de centro na origem raio 1, que indica que aquele DA, esse DA aqui, ó, vai ser, logicamente, utilizar coordenadas polares, né? Porque deu uma circunferência. Então, como é que vai ficar a minha parametrização? Vai ser o x na direção y, tá vendo? Aí o vetor, tá vendo? X na direção y, y na direção j, e aqui a imagem. Eu vou precisar desse camarada, essa fórmula aqui já está pronta, né? Lembra que a gente fez lá IJK, derivar o x em relação a x dá 1, derivar o x em relação a y dá 0, e a derivada de x em relação a z, de z em relação a x aqui vai ficar a derivada de g em relação a x. Derivar em relação a y, né, que é o RY, vai dar 0, 1 e derivada de g em relação a y. Faz esse camarada aqui, ó, esse aqui é o Rx, cartesiano Ry. Faz essa conta aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Quem que é o g? Lembrando que o meu g de xy é 2 menos y. Então, a derivada em relação a x aqui vai zerar, tá vendo? Então, zerou. A derivada em relação a y aqui vai dar menos 1, mas só que tem um menos aqui, tá vendo? Tem esse menos aqui e tem o menos da derivada aqui em relação a y. Então, por isso que ficou mais 1, né? Não aparece aqui, coloquei mais j. E o aqui ficou k, é 1k, né? Então, ficou o vetor 0, 1, 1. Então, esse é o vetor normal. 0, 1, 1. Já estamos quase, estamos com a faca e o queijo, para quem gosta, né? Na mão. Já temos todos os elementos agora. Por quê? Porque eu quero calcular essa integral, isso aqui é exatamente igual a isso, e aí aqui eu mudo para quem? Aqui eu já fiz a parametrização e já fiz a minha projeção na região D. Então aqui eu fiquei com rotacional, tá vendo? Na verdade isso aqui é rotacional de F vezes NDS, né? Ou seja, esse N aqui é exatamente esse camarada, tá vendo? NDS transformou nisso aqui DA. Aí o rotacional, vocês lembram quanto que deu? 0, 0, 1 mais 2y, não foi? Ó, o rotacional deu 0, 0, 1 mais 2y. Vou fazer o produto interno com esse camarada aqui, que deu, qual vetor que deu mesmo? 0, 1, 1. 0, 1, 1. Quando eu faço esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, só vai sobrar esse aqui, concorda? Né? Porque 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, e 1 mais 2y vezes 1 dá 1 mais 2y, né? É vero.
E aqui o θ varia de 0 a 2π. O dA eu vou trocar por R dr dθ das coordenadas polares. Vou chamar o x de R cosseno de θ. Vou chamar o y de R seno de θ. Né? Aqui 1 mais 2y, tá vendo o y aqui, ó? Em coordenadas polares. O R dr dθ é o jacobiano aqui. Como a projeção é na circunferência de centro na origem raio 1, então aqui o θ varia de 0 a 2π, o raio de 0 a 1. Aí multipliquei esse vezes esse aqui, deu R, a primitiva é R ao quadrado sobre 2. Esse vezes esse aqui deu 2R ao quadrado, a primitiva é 2R ao cubo sobre 3, que está aqui. O seno de θ eu conservei, né? Então ficou cosseno, substituiu 1 aqui, ó, deu meio. Substituiu 1 aqui, deu 2/3. Substituiu 0, vai zerar. A primitiva desse aqui, ó, meio, deu meio de θ. Θ sobre 2, né, variando de 0 a 2π. E a primitiva do seno é menos cosseno, tá vendo? Tem um menos aqui, ó, menos cosseno. Porque a derivada do menos cosseno é mais seno. O 2/3 eu conservei. Aqui, substituindo aqui, vai dar 2π sobre 2, ou seja, vai dar π. E essa parte aqui, ó, menos 2/3, que multiplica, vai ficar cosseno de 2π menos cosseno de 0, substituindo os extremos, né? Só que esse aqui vale 1, esse aqui vale 1 também. Então, 1 menos 1, 0. Então, essa parte aqui zerou. Então, sobrou π. E é isso. Dúvidas da aula de hoje? Hoje eu acho que foi mais destrinchar, né, o que a gente já tinha aprendido. E o que eu acho e que quero que fique na mente de vocês é o quão o teorema de Stokes ele generaliza o teorema de Green. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Vetor normal. Então, vetor normal a essa superfície aqui, ó. Vamos falar do caso específico dessa superfície aqui. Cadê o desenho? Vou dar uma limpadinha aqui para a gente explicar de novo. O vetor normal à superfície. Opa! O vetor normal à superfície. Eu tenho a superfície, que é a interseção do plano com o cilindro. Tá, então, como é que eu faço para calcular o vetor normal à superfície? Então, o vetor normal à superfície, a gente viu que um candidato natural ao vetor normal à superfície, né? Você tinha a superfície S lá da teoria, eu tinha o plano, a gente pegava as curvas de grade, né? Ou seja, eu tinha o vetor tangente aqui, R na direção U, R na direção V. Pegávamos o produto vetorial dele, né? RU cartesiano, RV. Esse camarada aqui, ele é perpendicular tanto ao RU quanto ao RV. Ele é o candidato normal, ele é o candidato natural a vetor normal à superfície, porque ele é normal ao plano tangente à superfície. Então, por isso que eu estou utilizando essa regra aqui, ó. Só que esse produto vetorial para ser o normal. Só que a minha parametrização aqui, ela foi do tipo gráfico, ou seja, esse RU, RV, ele na verdade é o RX, RY, porque o meu D aqui vai ser os XY, tá vendo? Os XY, a minha projeção do tipo gráfico vai ser exatamente esse D aqui, ó, aqui na figura, tá vendo? É a projeção. Então, o X, a minha parametrização vai ser quem? O que está fazendo aqui, na verdade? Eu estou pegando esse D, estou pegando o XY aqui, estou aplicando na parametrização e estou fazendo essa elipse aqui, ó, ou seja, eu estou transformando, utilizando quem? Eu estou utilizando a minha R de XY como sendo X na direção Y na direção J, mais 2 menos Y na direção K. Quando eu faço isso, eu pego essa circunferência aqui, ó, esse interior aqui, e levo no interior dessa superfície aqui, ó. Então, esse é o papel da parametrização. E qual que é o vetor normal, que é esses camaradas aqui em vermelho, a essa superfície? O candidato natural é exatamente esse produto vetorial aqui, ó. E quando você faz essa conta... Opa,
Tá vendo? Quando você faz essa conta, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Você vai pegar, deixa eu tentar tirar essa linha. Você vai pegar o Rx. O que é o Rx? É derivar, é o vetor derivada parcial em relação a x. Então, você vai derivar essa função aqui em relação a x, tá vendo? Dá 1. Derivar ela em relação a y. Derivar ela essa aqui em relação a x, desculpa, em relação a x. E essa aqui em relação a x, tá vendo? Colocou aqui. Agora, você vai derivar em relação a y. Você vai pegar o x, derivar em relação a y, colocar aqui. Pegar o y em relação a x, em relação a y e colocar aqui. E pegar essa aqui em relação a y e colocar aqui. Faz o produto vetorial, você vai chegar exatamente nessa fórmula. Mas só que você sabe quem é a função g. A sua função g vale 2 menos 2y. Então, você faz a conta e você vai descobrir que o vetor normal vale o vetor 0, 1, 1. Ficou claro? Aqui, deixa eu ver se eu desenho isso aqui no GeoGebra, para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vetor normal aqui. Nós temos tempo? Temos, 11h40. Vamos desenhar o plano aqui, ó. O plano é z igual a 2 menos y, né? Esse plano inclinado aqui, ó. O cilindro, vou desenhar o cilindro aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vamos zoom aqui. Opa. Precisa dessa parte aqui, ó. Então, minha elipse, na verdade, é essa camaradinha aqui, tá vendo? Essa interseção aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Interseção. Eu vou pegar o objeto F e vou pegar o objeto Q. Vou tirar aqui o cilindro e vou tirar aqui o plano. Ó, essa aqui é a superfície S lá da história. Vou mostrar, vou tentar fazer deixa eu ver, como é que eu mostraria o vetor normal aqui? Vamos pegar um vetor aqui, vetor. Ponto inicial. Um ponto inicial que eu sei que está ali é o ponto 0 para x, 0 para y. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2 aqui, ó, pelo jeito ele está na superfície, né? Vamos pegar o ponto... Não sei se vai dar certo isso aqui não, viu, gente? É tentativa e erro aqui. 0, 0, 2. E o ponto final, eu vou pegar o ponto 0, 1 e 1. Não deu certo não. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Talvez se eu pegar só esse... Vamos pegar só esse ponto aqui. Deixa eu ver para onde que ele está apontando. Olha aí, tá vendo? Esse camarada aqui, ele está apontando... Lógico que é como se pegasse o representante dele aqui, ó. Na superfície, tá vendo? Ele está apontando para cá, tá vendo? O vetor normal, 0, logicamente que aqui eu peguei ele iniciando na origem, mas se eu conseguisse pegar ele iniciando aqui nesse ponto, que quando você pega esse aqui, o ponto inicial e o ponto final, na verdade, vai fazer a subtração das coordenadas, então por isso que não deu certo. Uma outra possibilidade, vetor, deixa eu ver se eu consigo... acho que... não sei se a gente fazer assim, ó, pega um ponto inicial, igual aquele lá, ó, 0,0. Isso aqui é meio que uma trapaça que a gente está fazendo, né? Mas acho que vai dar certo. 0,1,1. Tá, peguei aquele ponto lá na superfície. É o vetor V. Aí vamos pegar um vetor perpendicular a ele. Vetor perpendicular ao vetor... qual que é o vetor mesmo? Vetor V, né? Uai, por que não deu certo?
Vetor perpendicular. Esse aqui é o vetor V. Deixa eu apagar isso aqui. Esse camarada aqui é o vetor V. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é o V, tá vendo? O V e o U. Tá vendo que eles fazem 90 graus? Se você fazer o produto interno entre o vetor U e o vetor V, tá vendo? Esse camarada aqui, se você colocasse o pé dele começando aqui no ponto 2, tá vendo quando você faz 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, quando você soma tudo, tá dando 0. Então, esse camarada aqui, ele faz 90 graus para ele. Então, por isso que esse camarada aqui, ó, 1, 0, 1, 1, ele é vetor normal a essa superfície. Eu queria colocar, transladar esse camarada para cá. Alguma ideia aí, gente? Como é que a gente poderia transladar esse camarada para cá? Não, não tem. Não faço a Vetor... menor ideia de como fazer isso no GeoGebra. Não, mas vamos tentar mais Acho que o alguma GeoGebra é coisa. muito difícil de mexer. Mas, tecnicamente, não seria, olhando assim, não seria uma tarefa muito difícil, né? Olha para você ver. Se eu conseguisse colocar o ponto inicial do vetor, tá vendo que esse aqui está na origem, né? O ponto inicial dele aqui, ó, é 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu gostaria que o ponto inicial dele seja o ponto 0 para x, 0 para y e 2 para z. Vetor. Vetor perpendicular ao plano. Será que esse aqui dá? Que plano é? 2 menos y. Ele não consegue, ele não entende esse z igual a 2 menos y, será? Z igual a 2. Ele desenhou alguma coisa aí, vocês viram? Z igual a 2, ele desenhou alguma coisa aqui. Agora, 2 menos y. Tá vendo? É o Ele tá vetor. desenhando na origem. Aí, ó, tá vendo? É exatamente esse camarada aqui, ó. Aham. Desenhou na origem. Tá vendo que ele desenhou aqui o W? O W é exatamente igual ao U, ó. Vamos apagar o U aqui. Com a norma dele, você consegue saber qual seria o ponto final, Val? E aí acho que teria como você fazer isso a partir da norma, chegar no ponto final, entendeu? Aí você faz o vetor ponto final menos ponto inicial. Aí deve dar. Ponto final menos o ponto inicial. Como o Olha, ponto inicial é 002, o ponto inicial é 002. E aí o ponto final seria 011. Seria esse camarada aqui desenhado aqui, não é? Aqui O ponto final dele tá aqui, tá vendo? Aqui no mouse. mas se a gente levantar, você quer subir ele pro 2, não é? Isso, eu quero pegar esse camarada aqui então, e colocar a norma aqui. dele não muda, só que o ponto final muda. O ponto final dele vai estar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Onde é que o mouse tá, mais ou menos? Que vai ser no 013. 013. Tenta colocar o vetor 013 menos 002. Vetor. Ponto final, ponto inicial. Ponto inicial seria o 002. E o ponto final, 0... O que você falou aí? 13? Acho que sim. Que vai dar o próprio 011. E o Uri tinha falado aqui, ó, vetor, ponto do plano. Ponto do plano, pega o ponto do plano mais o ponto 001. Que foi mais ou menos o ponto final, né? O ponto do plano seria o 002, que é esse aqui, né? E o que ele falou lá seria o ponto do plano mais o vetor, que é o 013. Que a ideia de... Vai dar certo, sim, Yuri, o que você falou aí. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. É o ponto do plano, que é o 002, mais o vetor, que é 011. Aí vai ficar 013.
Que é esse ponto final aqui que Gilmar sugeriu. Aí deu esse camarada aqui, ele é normal. Aham, tranquilo. Mas isso aqui era só curiosidade para mostrar por que que esse camarada aqui, ó, 011, ele realmente ele aponta para fora aqui, ó. Tá vendo o normal aqui que eu preciso, tá apontando para fora, tá vendo? Então ele vai estar nessa posição mesmo. Então isso aqui nunca falha. Ou seja, isso vai dar sempre o vetor normal à superfície. Porque você está pegando o quê? Você está pegando aqui a ideia do... Você está pegando os vetores tangentes do plano, os vetores derivadas parciais que está no plano tangente. Quando você faz o produto vetorial deles, o que você vai obter é um camarada que vai apontar para fora fazendo 90 graus com esses vetores. Então, se ele faz 90 graus com esses vetores que está no plano tangente, tecnicamente ele está fazendo 90 graus na superfície, que é o que eu preciso. Tranquilo? Mais alguma dúvida da aula de hoje, gente? Ô, Val, nem tanto sobre a aula de hoje, mas a prova da semana que vem está confirmada mesmo para 9 a meio dia e meio? É dia 9, né? Na quinta-feira, que é o horário, seria o horário do dia da aula. Isso. Tá confirmado esse horário mesmo, né? Pode deixar esse horário mesmo, porque, na verdade, eu tinha combinado com vocês num dia que não era, acho que era na quarta, né? Aí, como não tinha aula na quarta, aí vocês sugeriram colocar no dia da prova mesmo, né? Para poder, no dia da prova, dia da aula, né? Terça e quinta, que a gente tem aula. Terça é feriado. A não ser que vocês queiram fazer terça, né? Acredito que na quinta dê pro pessoal. É porque essa mudança foi porque algumas pessoas tinham prova no dia que você tinha marcado. Entendi. Aí a gente colocou no dia da aula. Se não me engano, foi essa discussão que rolou. Eu só queria confirmar então, mesmo. fica para quinta, então. Beleza, vai quinta-feira, então. Aí o horário pode ser o que está lá no cronograma, né? Tá marcada de manhã ou à tarde? De manhã, né? Porque o horário da aula nossa é de 11 ao meio-dia. Então eu coloquei um pouco antes para poder dar mais tempo, né? Para dar as 3h30. Beleza, então, gente. Vai dar tchau. Vai dar tchau para quem? Jesus amado. Tá bom, dá tchau. Tchau. Tá igual o Matias do Galãs Feio, do canal do YouTube, querendo aparecer. Ai, ai. Até mais, gente. Fica com Deus. Até mais, professor. Com Deus também. Até mais, Yuri, Ramsés, Gabriela, Marcos. Falou, Walter. Falou, Gilmar. Com Deus. Marcos, Tatiele. Bernivaldo, não tem mais.